Olá, meu nome é João Sabino e nós vamos falar hoje sobre preservação da fertilidade, mas especialmente naquela paciente com endometriose. E a resposta que a gente quer terminar essa apresentação é saber quando oferecer e qual paciente a gente vai oferecer o congelamento. Para isso, a gente vai falar um pouquinho de congelamento na população geral. Esse estudo na Inglaterra nos mostra que a maioria das mulheres está fazendo o seu congelamento de óvulo com 38 ou 39 anos. E a gente sabe que a idade é o fator determinante para o sucesso desses óvulos congelados. Então, o que a gente fica mostrando é que cada vez mais tarde as mulheres vêm procurar o serviço de reprodução humana e cada vez mais tarde elas estão tentando congelar seus óvulos. Isso é uma coisa muito ruim se a gente for pensar em prognóstico lá na frente. Quanto antes essa paciente chegar para a gente, quanto antes essa paciente congelar os seus óvulos, maior vai ser a chance dela ter sucesso quando ela precisar descongelar esses óvulos. Esse estudo espanhol, eles nos mostra direitinho isso. Mulheres com menos de 35 anos, que têm 5 óvulos congelados, terão 15% de chance de gravidez. Essas mesmas mulheres com 15 óvulos terão 85% de chance de gravidez. Se eu comparar esse grupo com mulheres com mais de 35 anos, a chance de engravidar não vai ser superior a 35%. Então, duas conclusões. Primeiro, a gente deve ter quanto mais óvulos, maior a chance dela engravidar, então quanto mais óvulos a gente conseguir congelar, melhor. E a idade é um fator prognóstico importante. Quanto mais jovem essa paciente vier aqui congelar seus óvulos, maior a chance ela vai ter de sucesso no futuro. Há uns anos atrás, o nosso grupo publicou um achado interessante. Mulheres com endometriose, e aqui eram mulheres com endometriose peritoneal, elas têm o hormônio antimileriano, que é um marcador de reserva ovariana. Atenção, o hormônio antimileriano não é um marcador de fertilidade, mas de reserva ovariana. Então, mulheres com endometriose têm o hormônio antimileriano diminuído se comparados às mulheres sem endometriose. Então, só a endometriose já pode nos afetar a reserva ovariana. Mais recentemente, a gente tem visto que não só a endometriose peritoneal, mas principalmente o endometrioma, e se ele for bilateral de forma mais contundente, ele também afeta a reserva ovariana com diminuição do hormônio antimileriano. Então, mulheres com endometrioma unilateral têm uma queda importante na reserva ovariana, e se esse endometrioma é bilateral, essa queda ainda é mais significativa. Quanto maior o endometrioma, também maior o impacto na reserva ovariana. Endometriomas grandes têm mais impacto na reserva ovariana, diminuindo mais a quantidade de hormônio antimileriano. Uma outra forma da gente ver isso é qual o fenótipo de endometriose, qual é o tipo de endometriose, lembrando que endometriose peritoneal, endometriose ovariana ou endometrioma ou endometriose profunda. A endometriose peritoneal nesse grupo, nesse estudo francês, mostrou que é a mais associada com dificuldade para engravidar. A idade, a gente já sabia, o fato da mulher já ter filho também a gente já sabe, e se a mulher tem uma cirurgia prévia à endometriose, também afeta a fertilidade. Então, cuidado, mulheres com endometriose peritoneal têm uma chance maior de serem férteis e mulheres que foram submetidas à cirurgia para endometriose também. Então, o que a gente conclui? Que a endometriose peritoneal está associada com infertilidade. Não existe mais aquele conceito de pouquinha endometriose. A gente tem endometriose peritoneal, profunda e ovariana. A mais associada com dificuldade para engravidar é a peritoneal. A mais associada com diminuição da reserva ovariana é a ovariana, o endometrioma. A endometriose está associada com diminuição do hormônio antimileriano. O endometrioma está mais associado ainda. A cirurgia para endometrioma faz diminuir a reserva ovariana e a endometriose tem 3 fenótipos, a superficial, a profunda e a ovariana. E a gente vai abordar esses fenótipos de forma diferente, dependendo da sintomatologia dos pacientes. Essa discussão entre qualidade de embrião ou chance de engravidar em mulher com endometriose, ela vem ganhando mais evidência nos últimos anos e o nosso grupo publicou esse ano um resultado bem impactante, mostrando que a mulher com endometriose não tem uma alteração na qualidade do embrião. A gente já sabe de estudos prévios que a mulher com endometriose, quando submetida à fertilização in vitro, a chance de engravidar é igualzinho a uma mulher sem endometriose. Então, a endometriose afeta a fertilidade, mas no momento que a mulher vai para a fertilização in vitro, isso não altera o prognóstico. E nós mostramos, então,
que a qualidade dos embriões das mulheres com endometriose é igual das mulheres sem endometriose. Agora, se eu operar essa mulher com endometrioma e submeter ela a uma fertilização in vitro depois, eu vou ter uma alteração na resposta dela? Sim, esse estudo nos mostra que se a gente operar essa mulher e for levar ela para uma fertilização in vitro, em quase 15% dos casos eu tive uma fertilização in vitro ou cancelada ou sem óvulo. E se eu for comparar mulheres que não foram operadas, essa chance cai para menos de 1%. Então, cuidado antes de operar as mulheres com endometrioma. A gente pode estar causando um impacto muito grande na chance dela engravidar depois de uma fertilização in vitro. Esse estudo retrospectivo com 485 mulheres, é um estudo espanhol, nos mostra duas coisas importantes. A primeira delas é o gráfico lá acima, mostrando em azul mulheres com menos de 35 anos e em verde mulheres com mais de 35 anos, que utilizaram seus óvulos que estavam congelados. As mulheres com menos de 35 anos podem chegar até 85, 90% de chance de engravidar, enquanto que as mulheres com mais de 35 anos não terão mais que 80%. Então, a idade é um fator determinante quando a gente vai falar em descongelamento de óvulo. Na verdade, quando a gente vai falar de fertilidade de uma maneira geral. E abaixo, aquela tabela nos mostra a comparação de mulheres com endometriose, um grupo de mulheres sem endometriose. E a fato de ter endometriose não altera a chance dela engravidar quando ela vai usar esses óvulos congelados depois. Então, como a gente mostrou antes, a endometriose não afeta a fertilização in vitro, a endometriose também não afeta a chance dessa mulher que congelou seus óvulos engravidar depois. Esse mesmo grupo já tinha publicado 2 anos antes um resultado bem interessante, que é o impacto da cirurgia nas mulheres que vão congelar óvulos. Então, se eu pegar mulheres com menos de 35 anos e fizer a cirurgia, eu vou ter uma diminuição de 8,6 para 5 óvulos congelados. E isso vai se refletir na chance de engravidar. Isso não é verdade para as mulheres que têm mais de 35 anos. Mulheres com mais de 35 anos submetidas à cirurgia para endometrioma não afeta o número de óvulos nem a chance de engravidar. Então, qual é a população, qual é a paciente que mais vai se beneficiar do congelamento de óvulo? É aquela mulher que tem menos de 35 anos e ela tem antes da cirurgia, antes de ser submetida a uma cirurgia para endometrioma. Essa é uma outra forma de representar aquele resultado. A gente tem, com menos de 35 anos, uma queda significativa na chance de engravidar. Depois, quando eu for usar esses óvulos, for descongelar esses óvulos, se eu comparar com mulheres com mais de 35 anos, em que não há diferença. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, quando é que a gente deve oferecer congelamento especificamente para mulheres com endometriose? Sempre discutir. A gente sempre deve falar para todas as pacientes, assim como faz parte do nosso pré-câncer. A gente diz para a paciente que existe, que não é garantia, mas que é uma técnica que pode ajudá-la no futuro. Se ela não tem parceiro, se ela não está pensando em engravidar, se ela vai viajar, se ela vai fazer um doutorado. Na endometriose, isso deve ser dito muito, até porque a paciente, mesmo endometriose peritoneal ou assintomática, ela pode ter uma diminuição da reserva ovariana. O fato de ter um hormônio antimileriano normal não significa que a fertilidade dela seja normal. O hormônio antimileriano, ele só nos fala da reserva ovariana, não da fertilidade. O fator prognóstico é a idade o mais importante, inclusive para congelar óvulo. O congelamento de óvulo não é uma garantia. Nós temos resultados excelentes, com mais de 60%, 70% de chance de engravidar, se eu tenho uma quantidade boa de óvulos congelados, mas não existe garantia. E a população mais beneficiada, aquela que deve ser, sim, oferecido congelamento, é essa paciente com menos de 35 anos, que tem endometrioma e que pode ser operada. Essa paciente, ela congela antes, para depois a gente fazer o tratamento da endometriose. Muito obrigado pela atenção de vocês e qualquer informação adicional ao contato, eu deixo o meu e-mail. Bom dia a todos.